Toda essa região um dia foi coberta pela floresta atlântica. Este vale era recortado por vários rios e esta era uma região em que chovia muito. Hoje está completamente devastada. Vamos imaginar como seria esse passado. O morro coberto pelo verde, a água escorrendo com abundância pelos rios e cachoeiras, os bichos vivendo livres pela floresta. Essa região era assim. Hoje, esse paraíso está em rápido processo de desertificação. O morro, antes coberto pelo verde, está virando terra nua. Em alguns pontos, já se vê a areia brotando na flor da terra. A derrubada da mata, o fogo e o cultivo intensivo são os principais responsáveis pelo quadro de seca, fome e miséria. Um processo de destruição que ainda continua. Mas no meio de tudo isso, uma família colhe os frutos de um trabalho que começou há 16 anos, quando Ernest Goethe, um pesquisador suíço, chegou aqui. Sua experiência está sendo desenvolvida na fazenda Três Colinas, no município de Piraí do Norte. São mais de 100 hectares, onde a cultura principal é o cacau, plantado junto com outras espécies comerciais, no meio da mata. Um sistema chamado de agrofloresta. Tudo o que nós estamos vendo aqui foi plantado por ele, com a ajuda da família e de uns poucos empregados. Na Suíça, ele se especializou em melhoramento genético de plantas e deixou o cargo de pesquisador numa instituição oficial para se dedicar à tarefa de recuperar áreas degradadas. Morou alguns anos na Costa Rica, onde observou o sistema de agricultura de uma tribo indígena, e depois veio para a Bahia. E nesses anos todos, ele transformou uma fazenda abandonada, um capoeirão, em agrofloresta. 90% da área de agrofloresta que o Ernest formou, antes era isso que a gente está vendo aqui, ó. Pastagem degradada. Você partiu disso aqui, né, Ernest? Desse tipo de vegetação. Aquilo que você vê nesse redor de pasto abandonado. Abandono de 5, 10, 15 anos, como esse aqui tem um abandono agora de 10 anos, foi desse mesmo jeito. Tudo de solo pobre? Tudo de solo chamado pobre. Hoje você considera que na agrofloresta você já tenha um solo de primeira qualidade, assim? Bom, pelas plantas que tenham estabelecido e pela produção que tenham dentro, é solo de primeira. Agora você está me dizendo que você tentou recuperar isso aqui usando adubo químico no começo, né? No início eu usou nos lugares desses adubo químico. Agora esse foi fracasso, aquilo não deu certo. Calcário também você usou? Usei sobretudo cacau. O adubo químico foi bem pouco. Esse é o começo de tudo. Ele roça a vegetação rasteira, tomando cuidado com as mudinhas de árvores nativas da floresta atlântica. Nas árvores maiores, ele faz uma poda drástica. Esse material é picado e colocado no solo, como proteção e adubo. Feito isso, Ernest começa a introduzir as plantas que vão dar origem à agrofloresta. Com o auxílio dessa escavadeira de ferro, ele fura o chão duro da capoeira e introduz uma planta-chave em todo esse processo, o abacaxi. As sementes de louro, sapucaia, jacarandá e muitas outras espécies nobres são colocadas no pé do abacaxi junto com sementes de culturas econômicas, como o cacau, a jaca e a seringueira. No sistema dele, o abacaxi é a planta que vai dar a primeira renda econômica e ajudar no crescimento de todas as outras. Nós voltamos nessa mesma área 5 meses depois e encontramos o Ernest roçando de novo. É que ele não usa herbicida e não pode deixar a capoeira crescer. Os primeiros resultados já estão aparecendo. Aqui tem uma mudinha, ó. Aqui tem outra, saindo no meio do abacaxi. Tem aqui um toco que ele plantou e que começa a brotar. Enfim,
Tem várias espécies aqui no meio, aqui outra, ó. Essa aqui é uma outra que ele plantou. Vamos saber então do Ernest como é que ele faz a intervenção nessa área para recuperar e deixar isso aqui uma floresta produtiva. O primeiro problema é a acidez do solo. Por isso, o abacaxi veio todo amarelo. Como é que você vai fazer para corrigir a acidez desse solo sem utilizar calcário aqui? Eu uso novamente a mesma estratégia da natureza. Ele diz que usa espécies adaptadas para esse tipo de solo, começando pelo abacaxi, única cultura econômica capaz de produzir nessas condições. A primeira safra, diz ele, não vai ser muito boa, mas é suficiente para pagar a mão de obra do início da recuperação. As outras espécies, como a seringa e a jaqueira, também são resistentes aos solos ácidos. Essas já são espécies feitas para esse tipo de solo. Além disso, eu introduzo também espécies que aceleram a correção do solo, como o hibisco. As folhas do hibisco são o alimento preferido das minhocas. E nós sabemos que o esterco da minhoca é um excelente corretivo da acidez. Ou seja, o estrume da minhoca, tanto no solo ácido como Os outros nutrientes, como o nitrogênio, por exemplo, são fixados pelas bactérias e fungos que se desenvolvem na matéria orgânica em decomposição. A partir desse momento, a recuperação dessa área segue um processo parecido com o da natureza. Vamos entender isso melhor. A recuperação de uma área degradada começa com o crescimento de plantas rasteiras e arbustos que nascem das sementes que ficaram no solo. São as chamadas espécies colonizadoras. Depois vêm as espécies da mata secundária, que fazem sombra e criam condições para o crescimento da vegetação primária. É ela que vai formar a mata do futuro. Esse processo pode levar 30, 40 anos. O que o Ernest faz é acelerar o processo, com muita matéria orgânica e introduzindo culturas comerciais. Depois do abacaxi, vem o milho, a mandioca, a banana, o mamão, citros, cacau, jaca e pupunha. Tudo no meio da agrofloresta. Esta é uma área que há 8 anos era pastagem degradada e hoje está assim. Das culturas que nós falamos anteriormente, só 2 não produzem mais aqui, o milho e a mandioca. Elas fazem parte do primeiro estágio da sucessão e desapareceram do sistema junto com os arbustos e árvores da capoeira. O que existe aqui hoje é uma floresta de transição da mata secundária para a primária, com muitas espécies de madeira de lei, como o jacarandá, o louro e a sapucaia. Árvores jovens, num bom ambiente para se desenvolver. O abacaxi ainda pode ser cultivado, mas só nas falhas que surgirem dentro da agrofloresta. Aqui ele cumpre de novo a função de cicatrizar a ferida e criar novas árvores. As bananeiras e os mamoeiros estão produzindo sua última safra e agora serão cortados. Tudo isso vira matéria orgânica. Esse é um dos aspectos mais importantes da agrofloresta, a reciclagem. São ao todo 20 toneladas de matéria seca por hectare e ano, incorporadas ao solo. Ué, se você percebe que esse solo já melhorou muito, né, em relação àquilo que você tinha aqui antes. Esse melhorou bastante mesmo. Vamos dar uma olhadinha? Sim. Tanto que tem uma camada de matéria orgânica forte em cima. Depois tem as raízes das plantas. Essa aqui é a raiz do cacaueiro. A raiz da jaqueira saindo aqui também. Depois a terra bem para o fundo, agora muito seco, mas mesmo assim a terra está ficando preto ou marrom. Aqui também se vê porém que é seco, mas se vê o estruturamento. É tudo trabalhado pela minhoca. Com outras palavras, essa terra parece que passou já tudo pela minhoca. Já corrigiu a acidez? Quanto que você acha que a acidez está aqui? Nós sabemos até, se tem 6,2 agora. O trabalho de recuperação feito por ele devolveu a este solo todas as características do tempo em que aqui havia uma floresta original. A crise do cacau, abalado pelo preço baixo e pela doença da vassoura de bruxa, está fazendo muita gente abandonar as lavouras. Não é preciso ir longe, basta olhar na beira da estrada e ver o estrago que o fungo causa na plantação. Os irmãos Hamilton e Alcides de Brito
estão desanimados e acham que tudo é castigo do céu. O final das eras está chegando, né? O senhor acredita nisso? Eu acredito bastante. Nós acreditamos. Enquanto o fim do mundo não vem, o Ernest, que é vizinho deles, desfruta das vantagens da agrofloresta, que construiu com as próprias mãos. Ernest é um dos raros produtores da região que colhe cacau normalmente, 39 arrobas por hectare. A diferença da lavoura dele começa no sistema de plantio do cacau, feito junto com o abacaxi e outras culturas usadas na recuperação da capoeira. Alguns dos antigos costumes dos plantadores de cacau aqui do sul da Bahia estão sendo resgatados pelo Ernest. Um deles é o plantio de cacau com semente. O pessoal daqui costuma plantar com muda, atualmente, e não mais com semente. O outro é o plantio de mais de uma planta numa cova. Que também é uma coisa que foi abandonada, né, Ernest? Que era usado antigamente e não é usado mais, né? Antigamente eles plantavam na forma direta, de ponta de facão, 2, 3 sementes. Isso é uma coisa que você está resgatando, né? Resgatei. E até que trabalhei com o pessoal antigo assim para fazer esse trabalho. E está dando certo? Você acha que a produção é boa? Bom, eu sou muito contente porque me dá a possibilidade para, tanto economiza muito, e como me dá a possibilidade depois para escolher pelos mais adaptados para o microlugar. Aí você pode até futuramente tirar um deles. O que já fez em muitos lugares só ficou um. Na realidade a gente plantou 3 aqui embaixo, você vê que tem um toco do terceiro. E já saiu uma planta daí. Esse saiu porque era, com certeza foi o mais fraco, menos saudável, então a gente tirou. Uma outra coisa que o Ernest está resgatando são as variedades antigas. Esse aqui é um antigo, né, Ernest? Esse é um cacau comum da região, né? Esse é um cacau comum. E esse, você podia tirar um desse aí? Esse é um híbrido. Esse é um híbrido desenvolvido pela CEPLAC. Sim. Depois que a CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, lançou o cacau híbrido, as variedades tradicionais foram abandonadas. Mas o Ernest preferiu misturar. Plantou 2.000 pés por hectare, metade híbrido e metade comum. E observou que a única vantagem do híbrido é que ele produz mais cedo. E o que ficou na maior parte foi o comum. O comum se adaptou melhor. Se adaptou melhor. Ficou uns 25%, ou máximo 30% do híbrido. E ficou o resto, uns 70%, 75% ficou do comum. E eu tenho a impressão que mais, ou seja, para largo prazo, fica só o comum. Ele é muito melhor adaptado. Você tem vassoura de bruxa aqui? Vassoura de bruxa é muito pouco, é muito pouco. Agora, se pegar, é sempre no híbrido e nunca no comum. Para o Ernest, as doenças e pragas não são inimigas do cacaueiro. Elas até ajudam a indicar pontos fracos do sistema. A aranha, por exemplo, é um predador natural deste outro inseto, um sugador do pé de cacau. Essa outra é a caranguejeira. Onde ela está, o sistema está equilibrado. Ou seja, não temos mais percevejo, não temos mais outras tal de pragas que perseguem o cacau. Essa é uma das vantagens da agrofloresta. Num sistema com grande diversidade de espécies, doenças e pragas convivem em equilíbrio, dispensando o uso de veneno nas plantas. No começo, nem os trabalhadores da fazenda acreditavam no sistema do Ernest. Hoje, o pessoal da região disputa emprego na agrofloresta. Além de registro em carteira e de ganhar o dobro da diária local, os trabalhadores podem consumir à vontade as frutas produzidas aqui. Tudo aqui dá, produz, de fruta, tudo, né? E eles, casualmente, as frutas tudo é ruim, tudo meio seco, porque com o tempo enxuto, logo resseca. Aqui você sempre tem fruta, o ano todo? É, sempre tem, não falta. De comer eu acho mais interessante também. Uhum. É. Isso aqui não era comum aqui não, né? O pessoal plantar tanta fruta assim no meio da lavoura, né? Não era comum? Não era muito comum, o pessoal não usava muito não. Não usava nenhuma. Não, né? Não usava nenhuma. Plantava na porta de quintal, assim, no quintal. É que plantava um pé de fruta. Mas fora desse sistema que nós fizemos aqui, não. Nenhum plantava. O passatempo predileto das meninas do Ernest é colher os frutos da agrofloresta. Elas levam uma vida que mistura a sensibilidade dos índios com a agilidade dos macacos.
A mesa é farta e tem tudo que eles produzem em volta da casa, com destaque para a pupunha, essa palmeira de origem amazônica. Seus frutos podem ser cozidos com água e sal e também entram na preparação de bolos e pães. Agora, a preocupação do Ernest é industrializar as frutas aqui mesmo na fazenda, para conseguir preço melhor e evitar as perdas. A solução encontrada foi a desidratação. Ele mesmo construiu este secador solar, que agora está em reforma. Já tiramos mais ou menos uns 140 mil de produção bruta e pelo menos uns 100 mil de dólares de lucro. 100 mil reais de lucro só com esse secador? Desse secador. Em quantos anos você tirou esses 100 mil reais? Esses 100 mil reais de lucro foi 5 anos. Interessante é que você usa muito pouca energia aqui no sítio, né, Ernest? Você quase não tem consumo de energia. Não, nós não temos energia elétrica. Seja temos um coletor solar, assim, ou seja, uma célula solar para ter luz, e nesse mesmo secador à noite. Agora só isso. Fora disso não temos luz elétrica. Esta aqui funciona no sol, e quando falta o sol, tem um forno no meio, funcionando na lenha que eu tiro da própria plantação. O resultado financeiro disso tudo é assunto para Renata, mulher do Ernest. Além de cuidar da casa, é ela quem administra as contas da fazenda. Por exemplo, um cacho de banana desse, se você for vender ele sem fazer a banana passa, quanto é que você tiraria por esse cacho de banana? 50, 60 centavos. E quanto é que ele poderia render transformado em banana passa? Você tem ideia? Banana passa? 4 reais, pode falar assim. 4 reais, para né? ficar na moeda daqui. Quer dizer, 4 reais seria ele transformado em banana passa. Sim. Isso... Já descontado os custos. Lucro líquido? Lucro líquido. É uma diferença fantástica, então, É. a industrialização da fruta. Ainda calculando o preço. O lucro com o abacaxi também é muito bom. Na época da safra, um fruto vale 15 centavos. Desidratado, chega a 80. Juntos, banana e abacaxi dão mais lucro que a lavoura de cacau. Por isso, eles já pensam também em fabricar aqui mesmo a manteiga de cacau e o chocolate. O objetivo principal da nossa atividade é viver tranquilamente, ou seja, economicamente equilibrado. Agora, um dos grandes objetivos meus também é de realizar a minha ideia de chegar a uma convivência harmônica com a natureza. A harmonia que a família encontrou nesse canto da Bahia é resultado da agrofloresta. Mas será que isso só vale para agricultores poetas? A resposta nós fomos buscar numa fazenda vizinha, da multinacional francesa Michelin, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo. Aqui, ela cultiva 5.000 hectares de seringueiras e enfrenta muitos problemas de doenças de folhas, principalmente. A pedido da empresa, o Ernest introduziu a técnica da agrofloresta no meio da monocultura. Nas entrelinhas das seringueiras, ele plantou todas as espécies que cultiva em sua fazenda. O engenheiro agrônomo e diretor da multinacional está entusiasmado. Eu acho que só basta olhar para ver, primeiro, que temos seringueira muito bem desenvolvida. Acabamos aqui com nossas maiores pragas, que são o sapé e a tiririca, ervas daninhas das entrelinhas. Ou seja, reconstituindo um pouco uma mata, acabamos com essas pragas que, senão, íamos ter que espalhar produtos herbicidas, etc., e entrar nesse ciclo de combate. De projeto piloto, a experiência vai se estender por uma área bem maior. Se der certo, deve tomar conta dos 5.000 hectares da fazenda. Mesmo se a gente não mudou radicalmente de uma vez nosso sistema, porque a plantação é muito grande, eu acho que as cabeças de todo mundo aqui começou a evoluir e em muitas pequenas coisas, manutenção de entrelinha, etc., sistema de adubação, nós mudamos nossa maneira de ver a agricultura aqui nessa região da Mata Atlântica. As ideias do Ernest já romperam os limites da zona do cacau.
Nos últimos anos, ele tem visitado outros estados e países para ensinar a filosofia de produção da agrofloresta. Projeto que busca uma harmonia duradoura entre o agricultor e a natureza. Já existe até um folheto detalhando esse sistema do Ernest Goethe, o renascer da agricultura. Custa R$4 e foi publicado por uma ONG, organização não governamental ligada à agricultura alternativa. ASPTA, que é o nome da ONG, Rua da Candelária 9, 6º andar, Rio de Janeiro. O CEP é 20.091-020.